Nabucodonosor governava o maior império da terra. Sua glória parecia eterna, seus monumentos desafiavam os céus, e sua palavra era lei. Mas um sonho misterioso mudou tudo. Uma estátua imensa, destruída por uma pedra que ninguém podia explicar. O que significava essa visão? Como o maior dos reis seria reduzido à mais humilhante condição? E o que ele aprendeu ao enfrentar o Deus que não se curva diante de nenhum trono humano? No alvorecer do século VI a.C., a paisagem do antigo Oriente Médio se encontrava profundamente marcada pelo esplendor e pela imponência da Babilônia. Essa cidade, encravada ao longo das margens do rio Eufrates, erguia-se como uma das mais poderosas e influentes metrópoles de seu tempo, irradiando sofisticação cultural e conquistas militares jamais vistas. Sob o governo de Nabucodonosor II, a Babilônia atingiu seu ápice, exibindo de forma quase ostentosa as primícias de sua arquitetura monumental, que incluía o célebre zigurate dedicado a Marduk, divindade principal do panteão babilônico, além de inúmeros templos e palácios cujas paredes refletiam o brilho de mosaicos e relevos multicoloridos. Nessa atmosfera de magnificência, os jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tornaram-se símbolo incontestável do poderio econômico e cultural do império, tendo sido projetados de modo a impressionar povos de todas as terras que se achegassem à capital. A monarquia babilônica concentrava uma autoridade quase divina nas mãos de Nabucodonosor. Descrito como um homem de temperamento intenso e ambição ilimitada, ele nutria o anseio de expandir incessantemente suas fronteiras, subjugando nações vizinhas e erguendo monumentos que celebrassem sua própria glória. Em sua presença, os oficiais da corte tremiam, visto que o rei tanto premiava a lealdade quanto punia sem hesitação a menor sombra de traição ou contestação. Sua reputação como estrategista militar era admirável. Foi sob sua liderança que a Babilônia humilhou Judá, sitiando a cidade de Jerusalém e levando cativos alguns dos mais destacados jovens hebreus, entre os quais Daniel e seus companheiros. Em meio a tanta opulência, porém, sussurravam-se advertências sobre a duração do poder humano. Sacerdotes e sábios, em seus augúrios, frequentemente lembravam que impérios surgem e decaem, e que a estabilidade do domínio humano depende de fatores que transcendem a vaidade individual. Na cultura babilônica, deuses como Marduk, Ishtar e Nabu exerciam influência decisiva sobre a sorte dos reis, mas poucos ousavam questionar o autoproclamado direito divino de Nabucodonosor. E não obstante, mesmo esses deuses tinham rivais entre os povos conquistados. Das terras de Judá surgiam rumores de um Deus único, cioso de sua autoridade, que não admitia outros perante si. Tais rumores mal despertavam a curiosidade do monarca, seguro de que sua grandeza repousava de forma inabalável sobre as alicerces de uma cidade fortificada e de exércitos vitoriosos. Todavia, o curso da história revela que a riqueza e o poder não prevalecem quando confrontados com a soberania divina. A narrativa de Nabucodonosor, embora gloriosa nos seus primeiros atos, ensina que o orgulho de um homem pode conduzi-lo a um abismo inimaginável. Observa-se na Bíblia que Deus humilha os soberbos e exalta os humildes, e na vida desse monarca ver-se-á o cumprimento literal de tal ensino. Suas conquistas, reverenciadas por todo o mundo conhecido, seriam postas à prova por visões perturbadoras, sonhos enigmáticos e acontecimentos tão extraordinários que abalariam a certeza de qualquer coração endurecido. Imagine, pois, o homem mais poderoso do mundo, aquele que plantou sua bandeira sobre nações subjugadas e ergueu monumentos de ouro que ofuscavam o sol, reduzido a vagar pelos campos como um animal,
até finalmente clamar ao Deus que, em sua arrogância, pensara desafiar. É esse o prenúncio de uma história que une triunfo e tragédia, exaltando a majestade divina diante do efêmero poder humano. Passado algum tempo desde que consolidara suas conquistas, Nabucodonosor foi acometido por uma inquietação profunda. Uma série de sonhos perturbava seu sono, deixando-o insone e ansioso. Entre essas visões noturnas, destacou-se a de uma grande estátua, descrita de forma vívida em Daniel 2:31-35. A figura era composta por diferentes metais: cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Diante desse assombroso ídolo, uma pedra destacada sem auxílio de mãos humanas atingia a estátua nos pés, pulverizando toda a sua estrutura, que então se desfazia como palha levada pelo vento. A mensagem onírica aterrorizava o rei, pois pressentia que não se tratava de um sonho comum, mas de uma revelação misteriosa sobre o futuro do seu trono e de todos os reinos subsequentes. Contudo, para decifrar tal mistério, Nabucodonosor desafiou seus próprios conselheiros e adivinhos. Queria não apenas que interpretassem o sonho, mas que primeiramente o descrevessem sem que ele fornecesse qualquer detalhe. Diante de tal exigência, os sábios da corte se viram incapazes de cumprir a ordem. Afinal, sem a revelação do rei, não poderiam adivinhar o conteúdo do sonho. A ira de Nabucodonosor cresceu, a ponto de ameaçar a vida de todos os conselheiros, considerando-os incompetentes e indignos de permanecerem em sua presença. Nesse contexto, Daniel, o jovem hebreu levado cativo de Jerusalém, obteve de Deus uma resposta e apresentou-se ao rei. Ele não apenas reproduziu com fidelidade o teor da visão, como também expôs seu significado. Em Daniel 2:36-45, a interpretação revelada mostra que a cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor, soberano de um reino magnífico e reluzente em sua riqueza. Todavia, as partes sucessivas da estátua simbolizavam impérios futuros. A prata, o bronze, o ferro e a combinação ferro-barro apontavam para dinastias e nações que surgiriam e cairiam ao longo da história. A pedra que se desprendia sem auxílio humano era um sinal da soberania do Deus Altíssimo, que estabelece e remove reis conforme sua vontade e cujo reino jamais seria destruído. A reação do rei, num primeiro instante, foi de espanto e reverência diante de tal sabedoria. Reconheceu a superioridade de Daniel e honrou ao Deus que lhe concedera a revelação. Ainda assim, embora tivesse sido confrontado pela verdade de que os impérios humanos são transitórios como a bruma da manhã, não tardaria para que o orgulho de Nabucodonosor se inflamasse novamente. Naquele momento, talvez o monarca tivesse apenas vislumbrado a ameaça potencial ao seu legado. Afinal, se até mesmo o cabeça de ouro da estátua estava fadado a dar lugar a outros reinos, que garantia teria a Babilônia de prevalecer para sempre? Assim, a turbulência gerada pelo sonho não findou com sua explicação. Pelo contrário, a visão da estátua serviu como um presságio. Da mesma forma que o ouro brilha, mas um dia pode ser consumido em fornalhas, o poder de Nabucodonosor seria testado. A pedra que surgira no sonho, simbolizando o poder divino, não reconhecia fronteiras humanas, nem temia exércitos terrenos. Ao longo de sua trajetória, o rei viria a confrontar essa realidade de maneira ainda mais clara e dolorosa. Em meio a reflexões sobre a brevidade da glória humana, pergunta-se: se nem mesmo um reino rico e forte como a Babilônia podia resistir à força divina, onde convém que depositemos nossa confiança? Por mais que a prata reluza e o ouro encante os olhos, eles não passam de metais que se desgastam. É na eternidade do Rei dos Céus que se encontra a esperança perene, tema que emergirá
nos eventos seguintes e desafiaria de forma derradeira a altivez de Nabucodonosor. A revelação que Daniel havia trazido ao rei demonstrava de maneira inequívoca a transitoriedade dos reinos humanos. Não obstante, Nabucodonosor, consumido pelo orgulho e pela ânsia de eternizar sua glória, tomou uma decisão que desafiava frontalmente a mensagem do sonho. Em Daniel 3:1-7, vemos a construção de uma estátua colossal inteiramente de ouro, uma verdadeira afronta à profecia que apontava outras nações surgindo depois dele. O rei, assim, ignorou deliberadamente o alerta sobre a sucessão de impérios, erguendo um monumento que proclamava sua soberania inquebrantável e pretendia imortalizar seu nome perante todos os povos. A dedicação dessa estátua ocorreu em meio a uma cerimônia pomposa que reuniu os mais altos dignitários do império, sátrapas, prefeitos, conselheiros, tesoureiros e juízes. O decreto emitido por Nabucodonosor ordenava que, ao som de instrumentos musicais, trombetas, pífaros, harpas, saltérios e toda espécie de sinfonia, todos se prostrassem em reverência à estátua. Em caso de desobediência, o castigo seria brutal, a pena de morte na fornalha ardente. Tal imposição não era apenas uma demonstração de poder político, mas um pronunciamento teológico. Ao erigir uma figura de ouro, o rei tentava estabelecer a primazia de sua própria divindade ou, no mínimo, de seu domínio incontestável sobre qualquer outro deus venerado por seus súditos. Em meio às multidões que se curvavam, destacaram-se 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles haviam ascendido a posições de destaque na administração babilônica, graças à intervenção de Daniel e à graça divina que repousava sobre eles. Ainda assim, sua fidelidade ao Deus de Israel os impedia de prostrar-se diante de uma imagem criada pelas mãos humanas. Essa postura representava um ato de coragem extrema, pois significava confronto direto com o decreto real. Aqueles que testemunhavam a resistência dos 3 jovens não demoraram a relatar o ocorrido ao rei, acusando-os de insubordinação e desprezo pelas ordens régias. Furioso, Nabucodonosor ordenou que os rapazes fossem trazidos à sua presença. Questionou-os, mas, mesmo diante da ameaça iminente, eles permaneceram firmes, declarando que não serviriam a outros deuses, nem se curvariam diante de qualquer imagem. A fé deles ia além do que os olhos podiam ver. Estavam convictos de que o Deus Altíssimo, de quem recebiam forças, poderia salvá-los da morte. E ainda que não houvesse livramento, não abandonariam sua lealdade ao Senhor. Essa convicção inabalável expôs ao rei um tipo de confiança que não se subordinava ao medo ou à glória terrena. Dominado pela ira, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual, de modo a tornar o castigo exemplar. Soldados poderosos amarraram Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançaram às chamas, supostamente para queimar até as cinzas toda a ousadia de desafiar o imperador. Todavia, o desfecho dessa execução seria extraordinário. Em Daniel 3, 24-25, o próprio Nabucodonosor contempla com assombro que os 3 homens caminhavam ilesos no meio do fogo, acompanhados de uma 4ª figura cuja aparência, segundo o relato bíblico, assemelhava-se a um filho dos deuses. Esse acontecimento, por si só, constitui uma poderosa demonstração de que a mão divina prevalece sobre as circunstâncias mais extremas, e que a fidelidade dos que confiam no Senhor não é em vão. Atônito com a cena, o rei ordenou que os jovens saíssem da fornalha. Diante de todos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego apareceram sem sequer cheiro de fumaça em suas vestes. Foi inevitável para Nabucodonosor reconhecer mais uma vez o poder e a santidade do Deus de Israel. Em um ato público de louvor,
proclamou que nenhum outro Deus poderia livrar de tal forma. Contudo, convém observar que, embora impressionado pelo milagre, seu coração não passara por uma conversão genuína. A reflexão inicial indicava espanto e reverência momentâneos, mas o orgulho que o consumia continuava a impulsioná-lo a buscar honras terrenas e a preservar a supremacia de sua própria vontade. Desse episódio emerge uma lição sobre a natureza do verdadeiro culto e da verdadeira fé. A estátua de ouro personificava a tentativa humana de perpetuar o poder, contrariando a sentença dos céus de que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cf. Eclesiastes 3. Já a fidelidade dos 3 jovens hebreus revelava a humildade e a coragem que se inspiram na convicção de que Deus é soberano acima de qualquer decreto humano. Assim, embora o milagre tenha gerado espanto em Nabucodonosor, não se converteu em arrependimento profundo. Ele havia testemunhado a intervenção divina, mas persistiria em sua altivez, destinado a encontrar um destino ainda mais humilhante em razão da arrogância que o cegava. Nessa altura, o rei já havia recebido sinais múltiplos de que seus feitos monumentais e seu reino opulento eram suscetíveis à autoridade de um poder superior. Entretanto, seu coração não se dobrara. Logo, outro sonho e uma terrível calamidade sobreviriam, culminando na queda de Nabucodonosor e desvelando de maneira ainda mais enfática que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:17. O orgulho de Nabucodonosor persistia, não obstante os sinais inequívocos que já tivera acerca da soberania divina. Ele governava com mão firme, estendia seu império, ditava leis e erguiam-se ainda mais monumentos em sua honra. O palácio real, revestido de ladrilhos esmaltados, reluzia sob o sol, e o povo reverenciava seu governante como a própria encarnação do poder terreno. Nesse clima de veneração quase absoluta, o rei teve outro sonho que o transtornou, o de uma árvore colossal, descrita em Daniel 4:10-17. A visão começava de forma grandiosa, revelando uma árvore cujo topo alcançava os céus e cujos ramos se estendiam para os confins da terra, oferecendo abrigo às aves e alimento a todos os seres vivos. No entanto, no desenrolar do sonho, uma sentinela descia do céu e ordenava que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco e suas raízes. Perturbado por essas imagens, Nabucodonosor recorreu mais uma vez a Daniel, reconhecendo nele a capacidade de interpretar mensagens divinas. Ao ouvir a narração do sonho, Daniel percebeu que o presságio era sombrio, pois a árvore apontava para o próprio rei, cuja glória se espalhava pelo mundo conhecido, mas cujo orgulho o conduziria à ruína. Daniel, em Daniel 4:24-27, apresentou a interpretação. O rei perderia a sua sanidade, afastar-se-ia do convívio humano e passaria a viver como um animal, comendo a erva do campo e banhando-se no orvalho, até que reconhecesse o domínio supremo de Deus sobre todos os reinos da terra. Apesar de se tratar de uma revelação temível, Daniel exortou Nabucodonosor a arrepender-se de seu orgulho e praticar a justiça, mostrando misericórdia aos oprimidos. Talvez assim prolongasse a sua tranquilidade e evitasse o cumprimento exato do desastre anunciado. Contudo, o rei, embora impressionado, não se converteu de imediato. Seu coração seguia confiante na grandiosidade de suas realizações, e as exortações de Daniel foram deixadas de lado, como se nada mais fosse do que um aviso exagerado. Passado um ano desde esse sonho, o soberano caminhava pelos terraços do Palácio Real, contemplando a cidade e contemplando a si mesmo como artífice de tamanha glória. Em sua vanglória, chegou a afirmar: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade?" Daniel
4:30. Mal acabara de pronunciar tais palavras, uma voz vinda do céu proferiu a sentença que fora anunciada. O reino seria tirado de suas mãos. De imediato, a mente de Nabucodonosor foi subjugada pela loucura, e ele se viu compelido a deixar o palácio, vagando pelos campos como uma criatura irracional. Seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de aves. Aquele que outrora era o homem mais poderoso do mundo, passou a comer capim com os animais e a viver exposto à chuva e ao sol, numa humilhação sem precedentes. Esse período de degradação, de acordo com a narrativa de Daniel, estendeu-se por 7 tempos. Daniel 4:32, interpretados por muitos como 7 anos. Durante esse longo e penoso intervalo, o orgulho de Nabucodonosor foi gradualmente substituído por uma constatação de impotência. Nenhum exército humano poderia restaurar-lhe a razão, e nenhuma divindade babilônica se mostrou capaz de livrá-lo de tal estado. Assim, o outrora temido monarca foi reduzido a viver nos arredores dos pastos, sem ter ciência clara de sua própria identidade, consumido pelas consequências de seu desafio ao Deus Altíssimo. O grande Nabucodonosor convertera-se numa figura patética, um homem que havia perdido completamente o contato com a dignidade real. Aqueles que o respeitavam agora evitavam-no por medo ou desprezo. Suas vestes de luxo foram trocadas por um corpo coberto de pelos e sujeira. Diante dos olhares incrédulos de seus súditos, a profecia se cumpriu à risca, demonstrando que toda soberania terrena, por mais esplendorosa que seja, está sujeita a uma autoridade superior, cujo trono não se abala pelos intentos presunçosos dos homens. Para os padrões da época, esse acontecimento não apenas soava como uma tragédia pessoal, mas também provocava uma ruptura na noção de poder absoluto do rei. Alguns historiadores especulam que, durante essa fase de loucura, oficiais de confiança mantiveram o reino funcionando, esperando por um milagre ou pela morte do soberano. Em diversos registros da antiguidade, quando o rei perdia a capacidade de governar, isso podia significar o fim da dinastia. Mas, no caso de Nabucodonosor, a intervenção divina operaria de modo a preservar o império, com a finalidade de revelar uma lição eterna sobre a condição humana. Em meio a essa catástrofe, a figura de Daniel, fiel servidor do Deus de Israel, permanecia como testemunha silenciosa de que o Altíssimo detinha o curso dos acontecimentos. O profeta compreendia que, até que Nabucodonosor erguesse os olhos para o céu em arrependimento, sua existência continuaria entregue à insanidade e ao desprezo. Embora a Escritura não detalhe com precisão cada acontecimento desses 7 tempos, é plausível imaginar que Daniel aconselhasse dignitários e administradores a aguardar o desenrolar do juízo divino, pois sabia que Deus cumpre fielmente sua palavra. A queda de Nabucodonosor marca o ponto culminante de sua trajetória de orgulho desenfreado. Em sua loucura, ele não tinha mais a soberba altivez que outrora o conduzira a construir estátuas de ouro e a exaltar-se acima de qualquer advertência celestial. O preço pago pelo seu desafio a Deus foi a própria dignidade, esvaída no orvalho das madrugadas e no relinchar de animais. Ainda assim, a narrativa bíblica não encerra a história nesse estágio de humilhação. Antes, deixa-nos com o questionamento: por quanto tempo o maior homem da terra permanecerá no pó, sem voltar os olhos ao Altíssimo? E que desdobramentos surgiriam quando finalmente se desse conta de que os céus dominam? Daniel 4:26. Ao transcorrerem os 7 anos de loucura, a trajetória de Nabucodonosor assumiu contornos dramáticos de uma jornada espiritual. No auge de seu poder, jamais poderia ter imaginado que chegaria ao ponto de perder a razão, sendo lançado à condição mais baixa entre os homens. Porém, a mesma voz do céu, que
que decretara sua queda preparava também o momento de sua restauração. Em Daniel 4:34-37, narra-se que ao fim dos 7 tempos, o rei finalmente ergueu os olhos ao céu e reconheceu a soberania de Deus, numa atitude de arrependimento e submissão inédita em sua existência. Esse erguer os olhos não se limitava a um gesto físico, mas simbolizava, sobretudo, uma mudança profunda de perspectiva. A convicção de que toda a glória dos impérios, incluindo o seu, está sob o jugo do Altíssimo. Aquele que se vira reduzido à condição de animal, agora recobrava a consciência, declarando a grandeza de Deus e admitindo que sua autoridade se estende sobre tudo e todos. O orgulho que o conduzira à ruína foi substituído pela humildade de alguém que sabe depender da graça divina. A restauração não abrangeu apenas a esfera mental. Nabucodonosor recuperou o trono, retomou as rédeas do governo e reergueu sua imagem diante da corte. Os súditos, perplexos, assistiram à improvável reabilitação de um governante que estivera completamente alheio à realidade. Contudo, a maior mudança percebia-se em sua alma. As palavras que proferia já não exaltavam tanto as próprias conquistas, mas glorificavam o Deus Altíssimo. Sua proclamação ficou registrada como um testemunho genuíno. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Assim, de homem arrogante, passou a pregoeiro da majestade divina. Esse acontecimento suscita reflexões sobre o símbolo da árvore descrito no sonho. A árvore frondosa que abrigava toda sorte de aves e fornecia alimento a diversos animais foi cortada, mas o toco permaneceu enraizado na terra. É justamente desse toco que brota a esperança de renovação. De igual modo, Nabucodonosor, ainda que tenha sido abatido em sua soberba, pôde renascer em humildade, como uma árvore que, após ser podada, torna a florescer. O rei foi restabelecido, não para sua glória pessoal, mas para que proclamasse a soberania do Altíssimo. Em termos de lições espirituais, essa narrativa evidencia a capacidade de Deus para converter tragédias pessoais em instrumentos de salvação e edificação. A punição infligida a Nabucodonosor pode parecer, aos olhos humanos, desmedida ou cruel, mas, no fim, produziu nele uma transformação que o milagre na fornalha ou a interpretação dos sonhos não haviam conseguido concretizar por inteiro. A quebra do orgulho resultou numa fé consolidada pela experiência dolorosa. Não se tratava mais de um Deus entre muitos. Para Nabucodonosor, o Deus de Daniel provou ser o soberano incontestável, o Rei dos céus, cuja palavra prevalece acima de qualquer outro decreto. O exemplo de Nabucodonosor transcende os registros históricos, apontando para as realidades espirituais que de forma recorrente se repetem na vida humana. Quem nunca se viu tentado a confiar excessivamente nos próprios talentos, recursos ou realizações? Contudo, a palavra enfatiza que o homem é frágil e transitório, como a relva que floresce pela manhã e murcha ao entardecer. Quando o orgulho domina o coração, a ruína se torna iminente, seja por crises internas, sejam por infortúnios externos. O testemunho de Nabucodonosor sugere que o caminho para a verdadeira grandeza passa pelo reconhecimento da própria pequenez diante do Eterno. Convém, nesse ponto, observar como o rei, de volta ao seu posto, não escondeu os eventos tenebrosos que marcam seu passado recente. Seu testemunho foi proclamado em praça pública, de modo que todos conhecessem tanto a queda quanto a graça restauradora. Em contraste, muitas vezes, o temor do julgamento alheio nos leva a ocultar nossas humilhações. Nabucodonosor, porém, entendeu que a sua dor era parte integrante do plano divino para manifestar a suprema autoridade de Deus. Assim,
A narrativa amplia a compreensão de como a humilhação pode ser a via que conduz ao verdadeiro engrandecimento, uma vez que devolve ao Criador o trono que lhe pertence. Já não se lia em seu semblante a expressão altiva que o caracterizara outrora. Nos relatos posteriores, não há mais menção de estátuas erguidas para rivalizar com o sonho divino ou decretos exigindo adoração forçada. Em vez disso, percebe-se que a vida de Nabucodonosor fora transformada ao ponto de passar a honrar o Deus que não se dobra a nenhum homem, por mais poderoso que seja. Desse modo, seu reinado ganhou um significado inteiramente novo. A soberba deu lugar à reverência e a tirania à humildade. Talvez se pergunte em que medida esse episódio teve repercussões na posteridade babilônica. Ainda que o império viesse a cair sob o jugo de outros povos, o testemunho do rei permanece como um farol na história da humanidade, atestando que a misericórdia divina excede o nosso entendimento. A história de Nabucodonosor chega então a uma guinada que poucos poderiam prever. O poderoso monarca que afrontou Deus e pagou o preço encontrou, em meio à sua própria ruína, a senda de volta à razão, à dignidade e à vida espiritual. A jornada de Nabucodonosor ilustra de forma contundente a tensão entre o orgulho humano e a soberania divina. Do esplendor absoluto na Babilônia ao exílio degradante entre os animais, seu caminho foi marcado por demonstrações inequívocas de que o controle último da história não está nas mãos dos reis, mas no Deus onipotente que estabelece e remove governantes conforme sua vontade. Desafiado a reconhecer esse fato, o rei experimentou uma queda profunda que culminou em sua restauração quando se humilhou e glorificou ao Altíssimo. Ao refletir sobre essa narrativa, percebemos como a vaidade e a altivez podem conduzir a uma ruína inesperada. A Bíblia afirma que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. A história de Nabucodonosor confirma esse princípio, pois o mesmo homem que desprezou os avisos do céu terminou por se prostrar diante do Senhor que julgara poder desafiar. Em termos práticos, tal experiência nos leva a perguntar: quais áreas da nossa vida precisam de humildade e reconhecimento da soberania de Deus? Por vezes, somos tentados a edificar estátuas de ouro nos campos do nosso coração, nutrindo a ilusão de uma grandeza pessoal que se mantém independente do Criador. Todavia, mais cedo ou mais tarde, a realidade divina se impõe. Ao encerrar esta história, lembremo-nos da frase que sintetiza o desfecho de Nabucodonosor. Ele desafiou Deus e pagou o preço, mas esse preço, paradoxalmente, abriu-lhe a oportunidade de encontrar a verdadeira glória na submissão ao Rei dos Céus. É nessa aparente contradição, humilhação e exaltação que se revela a graça. O que parecia ser o fim transformou-se em um novo começo, deixando um legado perene sobre os propósitos insondáveis e redentores de Deus.